período que eu estou, que nós estamos estudando os capítulos de Provérbios, quem ensina acaba aprendendo duas vezes. Então, para mim, está sendo maravilhoso. Eu tenho aproveitado porque depois de que eu falo com vocês, eu acabo refletindo naquele Provérbios. E o que acontece? Quando eu reflito, eu acabo falando, comentando com pessoas que eu encontro. E isso é muito, muito maravilhoso, porque você reflete, você ensina de novo e tenha certeza que nunca mais você esquece. Quando eu replico aquilo que eu aprendo, eu não esqueço mais. Por quê? Porque você fala com propriedade, você tem um entendimento. Aí que eu falo para vocês que o entendimento, ele é muito importante na nossa vida. Porque o entendimento traz o quê? Ele traz a compreensão e você acaba colocando em prática. Então, inclusive, os capítulos do 1 ao 9 de Provérbios, ele fala muito sobre a sabedoria. E ele deixa claro que a sabedoria, ela está disponível para todo mundo. Todo mundo. Ela está disponível. Então, o que, que nós devemos fazer? A gente tem que nos mover para ter a sabedoria. E nesse capítulo 10 já começa um novo ciclo. São os provérbios que estão mesmo, são os provérbios mesmo, são o propriamente ditos. Então nós vamos começar agora um novo ciclo de um palavreado um pouquinho diferente, são os provérbios verdadeiros. Olha só, eu vou ler para vocês o 10, versículo 1 e 2. Olha o que ele fala. Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho tolo é peso de sua mãe. Os tesouros da perversidade de nada lucram, mas a justiça livra da morte. O que quer dizer isso? Os tesouros da perversidade são coisas, geralmente são riquezas conquistadas de modo ilícito, de modo de qualquer jeito, são lucros desonestos, almejando satisfação imediata. Mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Tudo que é conseguido de modo errado, ilícito, é do diabo. E ele vem e vai buscar, porque você sabe que o diabo não tem nada. Ele não é dono de nada. Ele precisa roubar de alguém para dar para outro alguém. E ele faz isso quando? Quando eu dou direito legal para que ele faça isso na minha vida. Como? Quando eu tenho algo que é ilícito. Tudo que é ilícito, gente, você pode perceber. Todas as riquezas conseguidas de uma maneira ilegal, você tem a certeza que ela vai diluir. Isso daí não vai ser aproveitado pelos herdeiros, porque isso pertence a Satanás. Então, que fique bem claro que nós devemos buscar o quê? O que é duradouro, o que tem princípios. Quando eu vivo de princípios, eu vivo de maneira correta. Mas se eu não viver de princípios, é claro, o inimigo, ele espera você sempre ter um direito, você dá um direito legal para ele. Então, o que que nós temos que ver? Qual é o nosso comportamento? Eu estou sendo uma pessoa correta ou eu estou sendo uma pessoa que é impiedosa? O que que é impiedosa? É uma riqueza obtida mediante quando eu vou fazer algum mal para alguém. Alguém vai sair lesado dessa minha atitude. Então, o que que nós aprendemos aqui? Viva de princípios. Hoje em dia, nós somos assim os ETs, quem vive de princípios. Porque a gente vê o quê? Muita desonestidade. Ah, todo mundo está fazendo isso, eu também vou fazer. Ah, todo mundo rouba, eu também vou roubar. Não faça isso.
Não negocie seus princípios. Tudo que o homem semear, ele vai colher. De Deus não se zomba. Então, pronto. São princípios, gente. E os princípios de Deus são inabaláveis, não mudam. Não mudam. Os princípios de Deus vão ser eternamente. Amém. 10:3. Olha o que o 10:3 vai falar agora. 10:3 vai falar: o Senhor não deixará sofrer a alma do justo com a fome, mas ele rejeita a subsistência dos perversos. O livro de Provérbios está repleto de versículos que comparam o justo com o ímpio. O que é o ímpio? O ímpio é aquela pessoa que não conhece Deus, que não conhece a palavra, aquele que vive da maneira que ele acha. Eu acho que é assim e assim será. E o que a palavra diz? Sempre a vida de quem segue a Jesus será melhor de quem não a segue, mesmo com dificuldades momentâneas. Aqui ele está dizendo assim: o Senhor não deixará ficar acéfala. Não. Mesmo que a gente passe por uma tempestade, ele não vai deixar que você sofra eternamente. Não, vai ser momentânea. Deus deixa claro em Deuteronômios 24, 17 ao 22, o tipo de governo que Deus queria para o povo de Israel. Ele queria que, na ausência dos programas do governo, na ausência de qualquer suporte financeiro para as pessoas mais pobres, os ricos assumissem a responsabilidade do amparo ao menos favorecido. Deus deixa claro isso em Deuteronômios. E ele fala lá que, por exemplo, se um lavrador esquecia o molho da sua lavoura, o molho lá, era de propósito que ele fazia isso. Por quê? Ele deveria deixá-lo lá, para que os pobres sem terra catassem. Isso Deus já falava lá em Deuteronômios, quando ele coloca as diretrizes para o povo de Israel. O mesmo é que ele quer de nós. Ele quer que nós, quando você tem provisões que você pode ajudar a pessoa menos favorecida, é para nós fazermos isso. Então, os pobres sempre vão nos acompanhar. Sempre, sempre. Então, nós devemos pensar no outro, sempre com um olhar para o outro. Este ano de 2024, nós vamos acelerar mais ajuda lá para o Nordeste. Você fala assim, mas aquele povo lá merece o que está sofrendo. Não, a gente não deve pensar assim. Eles não têm o mesmo intelecto que você tem. Eles não tiveram as mesmas instruções que nós temos. Eles não têm, lá, gente, não tem provisão. É caatinga mesmo. O lugar que nós temos lá um pastor é pura caatinga. Não tem indústria como tem em São Paulo. Não tem nada. Então nós devemos ajudar. Nós temos que fazer a nossa parte. E pronto. Nós devemos fazer a nossa parte. O 4 e o 5. Olha o que ele fala agora. Torna-se pobre aquele que lida com a mão negligente, mas a mão do diligente enriquece. Certo? Olha o que ele está falando. Então eu tenho que ajudar. Não posso ser egoísta, porque o egoísta, ele fecha a mão. Quando ele fecha a mão, olha aqui. Como que vai fazer? As bênçãos vão parar aqui? Não vão. Não vão. Quanto mais eu abro, olha aqui. Quando eu abro para os outros, Deus vai fazendo isso aqui, ó. Ele vai enchendo mais e mais. Por isso, doe, vai, dê. Olha o 5. Aquele que ajunta no verão é um filho sábio, mas o que dorme na colheita é um filho que causa vergonha. Nós temos 24 horas repletas de oportunidade para crescer, servir e ser produtivo. Como é fácil desperdiçar tempo. Meu Deus. E o nosso tempo hoje, gente, é precioso. Você percebeu que o tempo está muito acelerado? Então nós não devemos desperdiçar o nosso tempo com coisas fúteis, com bringuinha, com falatório que não leva a lugar nenhum.
Então nós devemos rejeitar a preguiça, a ociosidade. Fique longe de alguém que desperdiça as horas, principalmente no trabalho, fazendo, sabe, empurrando com a barriga, porque isso é ser desonesto. Quando você desperdiça as suas horas de trabalho, você é desonesto. Veja o tempo como um presente de Deus e aproveite a oportunidade para viver com inteligência diante de Deus. Hoje o tempo vale ouro, ouro. Então não fique desperdiçando seu tempo. Versículo 7. A memória do justo é abençoada, mas o nome do perverso apodrecerá. Nossa, eu fiquei boba com esta palavra. A memória do justo é abençoada. E sabe o que eu encontrei? No Antigo Testamento, considerava-se maldição para quando você não tem ninguém lembrando de você. Ou não conseguiu passar o seu nome para uma próxima geração. E sabe o que Deus fala no Antigo Testamento? Que a pessoa maldosa, a pessoa que só pensa nela, a pessoa que é uma pessoa que não deixa um legado de ajudar as pessoas, de ter empatia, de servir, ele fica aqui como uma fumaça, ele passa na vida. Ninguém nem lembra dele. Ninguém nem vai lembrar, porque pode perceber, nós lembramos das pessoas o servir dela. Pode perceber. Nós lembramos das pessoas o modo como ela serviu aqui na terra. Então, e é esquecida a pessoa, nesse Velho Testamento que eu fui buscar, a pessoa é esquecida sim. Veja o versículo 10. Aquele que pisca com os olhos causa tristeza, mas o tolo tagarela cairá. Sabe o que é piscar? Aquele que dá uma piscada é um tipo de um sinal usado por uma pessoa desonesta. Aqui em Provérbios está dizendo. Então, olha, veja bem, se você é uma pessoa tagarela que fala demais, você vai cair. Nossa, gente, isso a gente tem que escrever na tábua do nosso coração. O falar é prata, mas o ficar quieto é ouro. E está escrito em Provérbios. Olha o 11, que ele está dizendo aqui. A boca de um homem justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Olha só. Como tem sido o seu falar? Como que você demonstra se você é uma pessoa cristã ou uma pessoa ímpia? Como que você demonstra? É o seu falar. É o seu modo de falar. Porque tudo que eu falo é porque está cheio o meu coração. Olha o 11. Olha o 12. A boca de um homem justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca do perverso. As pessoas amorosas estão sempre dispostas a perdoar, a tolerar, a perdoar as difamações, aqueles que lhes fazem mal. Então, nós devemos de tirar isso. O ódio não faz parte da nossa vida. Olha, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. E aí vai. Aqui, todos os provérbios aqui são maravilhosos. Agora, veja o 18. Aquele que odeia os semelhantes, o 18 fala assim: aquele que esconde o ódio com os lábios mentirosos, aquele que profere calúnia, é um tolo. Sabe por que ele fala isso? Porque na Bíblia está escrito assim: se você fala que você ama a Deus, mas você odeia o seu irmão, você é mentiroso. Você é tolo. Porque se você ama a Deus, que você não vê, e você fala que você odeia aquele que você vê, então é tudo mentira.
Então, aquele que odeia os seus semelhantes pode tornar-se um mentiroso, certo? Você se torna um mentiroso e tolo. É em 1 João 4,20. Diz que se você fala que ama Deus e não ama o próximo, então você é uma pessoa mentirosa. Você deve perdoar todas as pessoas que te fazem mal. Olha o 20. Olha o 20, o que ele está falando aqui. A língua do justo é como a prata escolhida. O coração do perverso é de pouco valor. As palavras dos justos são valiosas. Nós temos a tendência de nos cercarmos de pessoas que falam somente o que nos agradam. Porém, esses tais conselhos são inúteis. Não vale de nada. Porque falar o que você quer ouvir não vale. E eu tenho uma característica. Eu sempre acabo falando aquilo que a pessoa não gosta de ouvir. Devemos procurar pessoas que nos falam a verdade, mesmo que você não goste. Essa sim faz você crescer. Essa é a amiga de verdade. Essa fala aquilo que é mesmo necessário. Olha o 22. Olha o 22, o que Deus fala aqui. A bênção do Senhor enriquece e ele não acrescenta dores com ela. Deus concede habilidades pessoais e financeiras a muitas pessoas, de modo que possam atender às necessidades das outras. Não podemos ser egoísta, retendo só para nosso bem-estar. Devemos usar nossos recursos para fazer a vontade de Deus. Quanto mais eu abro a mão, mais bênçãos eu vou ter. Guarde isso no teu coração. Agora, se vocês quiserem participar das nossas lives, se vocês quiserem, é só você pedir para entrar. Se você quiser fazer alguma pergunta, também pode fazer. Eu vou dar aqui um resumo de algumas coisas que as pessoas que Deus fala sobre dinheiro na Bíblia Sagrada. Eu vou deixar aqui, olha, como usar o seu dinheiro. Primeira coisa, você deve ser generoso em dar. Segunda coisa, coloque as necessidades das pessoas à frente do lucro. Não faça nada por lucro. Quem corre atrás do dinheiro vai ficar sem ele. Eu aprendi uma coisa: não corra atrás do dinheiro. Faça aquilo que você tem que fazer, não esperando ou pelo dinheiro. Faça o dinheiro trabalhar por você. Faça ele render para você. E quanto mais eu presto serviço para alguém, mais Deus me abençoa. Terceiro, quarto, cuidado em ser fiador. Cuidado. Eu decidi que eu não sou fiador de ninguém. Eu decidi, depois de um problema que eu tive lá muitos anos atrás, eu decidi. Não aceite suborno de nada. Não aceite suborno de nada, nenhuma agulha. Nenhuma agulha. Ajude os pobres. Ajude. Guarde para o futuro. Sempre guarde para o futuro. Seja cuidadoso ao pedir emprestado. Se possível, não empreste, porque você paga muitos juros. Então, a riqueza só é bênção quando utilizadas conforme os princípios de Deus. Essa daqui é uma palavra para vocês do capítulo de Provérbios 10. E nós vamos deixar salva no YouTube e no Instagram. Se vocês quiserem compartilhar, pode compartilhar. Isso daqui é um apanhado, gente. E esse apanhado, muitas vezes, vem fazer parte da sua vida. É o que eu tenho feito. Agora eu medito o dia inteiro sobre essa palavra. Eu vou meditar o dia todo e vou comentar com alguém, algumas pessoas que eu tiver relacionamento, eu vou comentar. Por quê?
porque eu vou passar aquilo que eu aprendi, aquilo que é bom para mim, é bom para as pessoas. Que Deus abençoe, que vocês tenham um dia maravilhoso, cheio do poder de Deus, que vocês dependam das decisões vindas do alto, que vocês coloquem em prática isso aqui que nós acabamos de falar hoje. Se você não ajuda ninguém, se propõe a ajudar alguém essa semana. Se propõe a fazer um ato de caridade essa semana, servir alguém essa semana. Busque fazer isso daqui esta semana. Coloque já em prática essa palavra. Viva a palavra hoje, agora. E que Deus abençoe e que a graça do Senhor esteja sobre vocês. Beijo!